Olá, pessoal, todos bem? Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma iluminação diária. Nós que estamos aqui doidos e ávidos pela nossa sanidade, pelos nossos momentos de felicidade, da gente estar junto, da gente estar desenvolvendo, da gente estar super animado e conectado com esse universo, com esse momento muito incrível que a gente está vivendo, que é um momento de oportunidades, né? Que a gente está observando que esse coronavírus é um momento de oportunidade para a gente transformar a vida, transformar família, transformar trabalho, transformar gente, transformar todo tipo de relação, não é isso? Quero agradecer a todos vocês que estão aqui online comigo, Érica, João, Maria, Cissa, todos vocês, muito obrigado. Um beijo para vocês. Obrigado pelo coração de vocês, por vocês estarem aqui conectados comigo. Hoje nós vamos estar conversando com o Marcelo que ele é um grande amigo, ele é budista e a gente vai estar falando sobre karma. E aí eu pergunto para você, quando a gente fala sobre karma, essa palavra ela te dá medo, ansiedade, tristeza ou felicidade, ou alegria, ou animação, ou vontade de vencer? Isso é o mais importante. Ah, que legal! Oi, Bruno! Bem-vindo, querido. Bruno é amigo marido da Érica, que está assistindo com ela, que já está aqui nos avisando. Cissa, obrigado por você estar aqui. Obrigado mesmo por você estar amando a nossa live. Agora eu já vou convidar o nosso querido Marcelo, que já está aqui conosco. Isso. Para a gente já começar a falar sobre esse tema muito bacana, muito legal, que é sobre karma, né? Como é que deve ser isso? Querido, tudo Ah, bem? tudo bem? Tudo Tudo ótimo. ótimo? Que bom, que bom. Primeiramente, antes de qualquer coisa, eu quero te agradecer por você disponibilizar esse seu tempo, essa uma hora para estar aqui conosco, para a gente estar conversando, dialogando, estar aqui confiando nessa live, né? Que é esse propósito de aquecer o coração das pessoas. Então, querido, muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço a oportunidade, né? Eu acho que falar sobre esse tema karma, né? Até porque é um tema Você tá. Tô te bem. ouvindo falhando. Você tá. Agora tá me Isso, ouvindo? Bem, perfeito. Perfeito. tá. Acho que foi problema na internet. Perfeito. É, o que eu estava falando é que falar sobre esse tema karma, né? Eu acho é uma missão importante porque é um tema bem difundido, eu acho, na sociedade. Ele extrapolou o ambiente da questão do budismo e outras Sim, também religiões, como o próprio espiritismo, utiliza também esse conceito, né? Que aí vai se aliar com a ideia de cristianismo. Então a gente tem aí várias ideias sobre karma, né? E a gente vai perfeito. poder discutir é, como que isso surgiu, como que isso se desenvolveu, como que é a leitura desse budismo que é, no caso... Ih, está agarrando. Agarrou de novo. É, isso. A internet ela fica variando, como nós dois ficamos mais conectados, a internet varia mesmo. É normal. Tranquilo. E aí eu acho que como é um conceito que ele faz parte de um senso comum, acho interessante a gente Aham, tentar desmembrar ele para a gente poder perfeito. também entender pela percepção do budismo, né? E Perfeito. especificamente a gente está falando aqui do budismo de Nichiren Daishonin, né? Exato, Porque exatamente. eu acho que é legal a gente perceber que o budismo ele não é uma massa, né? Quando a gente fala de budismo, muitas vezes vem algumas ideias já prontas, como outras Aham, religiões que a gente não conhece, né? Então, compreender que o budismo, apesar dele ter esse nome, né, unificado, ele tem várias terminações diferentes, né? A raiz é a mesma, que é ali o Sakyamuni, mas ao mesmo tempo ele tem vários braços que foram se desenvolvendo
por meio das mudanças históricas, temporais, de escolhas Sim. também, né? Porque vários monges e estudiosos foram escolhendo para si aqueles textos que acreditavam que eram os melhores para a sua empreitada religiosa. Então, entender que existe essa diferença entre os budismos, né? Que não é só aquela Exatamente. galera careca, gordinha, que fica no Inclusive, monastério. nós não somos gordos, não somos carecas, não vestimos laranja, mas somos budistas. Exatamente. Marcelo, antes da gente iniciar nesse assunto, eu gostaria de dar muitas boas-vindas aos seus amigos que estão aqui online com a gente. Que, gente, amigos do Marcelo, muito obrigado por vocês estarem aqui. Se vocês quiserem me seguir, fique à vontade, Léo Salles com Z no final. Eu sempre estou colocando aqui um conteúdo. O objetivo dessa live, pessoal que está recém chegando, é aquecer o coração das pessoas com a filosofia do budismo, para que a gente possa colocar em prática toda essa filosofia e com esse propósito da gente estar junto, claro, com álcool em gel, mas a gente está junto de mão dada. Eu gostaria de pedir a vocês o seguinte: aqui embaixo aqui nós temos os coraçãozinhos. Quanto mais coraçãozinho vocês ficarem apertando, ficar enviando aqui, eu e Marcelo a gente vai ficar tão animado, porque isso quer dizer que vocês estão gostando da live. Então é muito importante esse coraçãozinho pra gente. Então pode ficar com o dedo cansativo aí. E aí o Instagram também, ele dispara para os amigos, nosso, meu e do Marcelo, falando: olha, o Léo tá aqui e tá bombando, vem cá ver. E também nós temos aqui esse aviãozinho que você pode mandar. Ah, sabe aquele meu amigo que gostaria de ouvir sobre karma? Aí você já manda diretamente para ele essa live, para ele nos assistir, tá bom? Então, eu gostaria só de falar de uma pessoa que é a Rejane, que é uma grande amiga minha, aí do Rio de Janeiro. Muito obrigado por você estar aqui com a gente, viu, amiga? Marcelão, conta pra gente como é que é essa história de karma, de onde surgiu, como é que é essa história? Então, partindo da história da palavra karma, né? Dessa origem da palavra, ela vai datar de 200 a 300 anos antes do budismo mesmo. Que legal. Ela já existia antes do budismo, ela vem do Uhum. brahmanismo, né? E a gente sabe, né, Hum. que quem é budista sabe que o brahmanismo e o budismo, eles possuem uma Mas, relação. Tanto que sim. a gente fala de deuses do brahmanismo, né? A gente cita o hinduísmo em alguns momentos, a gente fala de Brahma, de chakra. Só que a visão do budismo, né, dessa linhagem mais urbana que a gente segue, da linhagem do Nichiren Daishonin, é uma linhagem que olha para esses deuses como deuses metafóricos, né, como funções da Uhum. natureza ou da nossa vida é, é, que exercem funções mesmo sobre o nosso dia a dia, né? Não exatamente uma ideia de Deus personificado, né? Então a gente está entendendo que tem esse caminho, né, do brahmanismo, que veio antes do budismo, e a palavra karma ela vai entrar ali no budismo quando Sakyamuni, né, se levanta nessa busca de autoaprimoramento. Certo. Uma, uma coisa que eu acho interessante é que na origem da palavra karma, se a gente traduzir ela do sânscrito, né, que é a língua original dessa palavra, a gente vai entender que karma vem de ação, né? Então a karma é igual ação, porque a gente tem um senso comum de, de aliar a ideia de karma com uma coisa da culpa, do medo, de uma justiça punitiva, né? Como se a gente estivesse sofrendo um karma, ou porque fez algo numa vida passada, né? Como algumas linhagens acreditam, ou numa existência passada, ou como se a gente estivesse pagando punitivamente por algum erro que a gente cometeu. Só que isso Perfeito. é uma ideia de karma um pouco equivocada, que inclusive causa um olhar mais preconceituoso para a palavra, que é uma palavra que, se a gente refletir, ela é muito produtiva. Sim, perfeito. Então, eu acho que é interessante a gente pensar inicialmente em como tirar essa ideia de karma desse senso comum, que não Perfeito. necessariamente está ligado à culpa ou a uma ideia de punição. Tanto é que a gente vai ter karmas positivos
e karmas negativos, né? A gente também pode ter uma leitura, né? Se a gente for para um lugar mais religioso, é claro que o karma ele vai dialogar com uma ideia de existências anteriores. Passado, Só que eu certo. acho que, passadas. Só que eu acho que para quem não é budista, é mais produtivo a gente pensar na ideia de karma na vida presente. Porque Ótimo. não necessariamente esse conceito de karma ele só serve para quem é budista, ele serve para qualquer pessoa que queira se autoaprimorar. Porque é Ma- um conceito. Pode falar. Você falou incrivelmente, eu lembrei aqui que eu falo que a lei mística, a força do nome Horengekyo e karma é igual à lei da gravidade. Você pode acreditar ou não, vai acontecer. É um fato. Não tem o que a gente possa comerciar. Ah, eu não acredito, então não acontece comigo. Não, é aí. Tá aí. Exatamente. Eu acho que eu escrevi aqui uma tradução um pouco do conceito do karma, a partir da visão do que eu li sobre, e eu acho que ficou bem fácil de entender. Perfeito. Eu vou ler aqui para vocês. Karma Karma serve para nos auxiliar no entendimento dos hábitos e ações repetitivas que nos prendem a ciclos de acontecimentos contínuos que nos afastam ou aproximam da nossa natureza búdica, da nossa iluminação, né? Então, como é que é o Ou início? seja, Karma serve para nós. Como é que é o início? karma serve para nos auxiliar no entendimento Auxiliar. de hábitos e ações repetitivas que nos prendem a ciclos de acontecimentos contínuos que nos afastam ou nos aproximam da nossa natureza búdica, da nossa iluminação. Perfeito. Né? Perfeito. O que eu quero dizer com isso? Que, se a gente for pensar de uma maneira mais simples, karma é a gente pensar sobre os hábitos e ações que a gente tem repetidamente, e essas ações alimentam um ciclo que vai se repetindo na nossa vida. E aí a gente costuma falar, ai, nossa, isso é karma. Mas por que é karma? Porque só a gente constatar o karma, ele não vai servir de muita coisa. Ele não vai ajudar. A gente pode constatar que uma coisa é cíclica, né? Nossa, eu Sim, sempre tenho relacionamentos assim. Nossa, eu isso. sempre tenho problemas com a minha família em tal questão. Mas o interessante do karma é a gente botar a cabeça para pensar, e aí nesse sentido a meditação ajuda muito, porque a meditação ela é um ato de observação da mente e ela bota a Perfeito. gente para olhar para as nossas ações e para os nossos feitos. O karma ele vai ajudar a gente a pensar a origem, né, daquilo que está fazendo com que a coisa se repita o tempo todo. E aí eu acho o karma bem utilitário para a vida cotidiana. Por E, que isso se e, repete? e é por isso que ele é uma ação, né? Porque quando você Exatamente. medita, você observa, você viu que aquilo é cíclico e que isso é o seu karma, aí vem o motivo que karma significa ação. Porque aí você vai entrar no processo de ação para fazer a transformação desse karma, certo? Exatamente. A palavra ação, ela vem junto com ela uma ideia de, ao meu ver, de uma responsabilidade. Porque se a Legal. gente pegar a ideia comum de karma, que está muito vinculada a um determinismo, como a Lara acabou de colocar aí, a uma ideia de culpa, a gente perde o nosso campo de ação para transformar esse karma. Porque é como se a gente não tivesse o que fazer em relação a ele. E não, o budismo ele vai justamente te propor o inverso. Você olha para esse karma, né, principalmente por meio da meditação, da oração, e aí, olhando para esse karma, identificando aquilo que você precisa mudar, você tem poder para agir em relação a esse karma. Verdade. Então, a responsabilização das suas ações é primordial para que o karma ele não assuma esse lugar de determinismo. Perfeito, perfeito. É incrível, incrível isso que você está dizendo, porque uma vez numas leituras e aí discutindo com alguns amigos sobre essa palavra karma e tal, a gente estava falando sobre um processo, na verdade, não era sobre o karma em si, mas a gente estava falando sobre o comportamento que as pessoas têm de que tá budistas, espiritismos, enfim, humanos falando sobre karma é assim.
caiu alguma coisa no chão. Ah, é meu karma. Ah, bateu o carro. Ah, é meu karma. É, sei lá, alguém falou mal de mim. É meu karma. É meu karma. E não é assim que funciona. O karma, ele é uma questão muito mais profunda do que isso. Porque a agulha que cai no chão, isso é um fato. A vida é assim. A vida é os altos e baixos. Seu karma, é claro que tem algo relacionado, mas quando a gente fala no budismo de Nichiren, tá, gente? Quando nós falamos sobre karma e que a gente usa essa palavra, que é essa questão da transformação do karma, é quando a gente observa, como o Marcelo falou lindamente, é quando a gente observa uma coisa cíclica que nos acontece e que a gente está vendo que a gente não consegue avançar por causa dessa coisa cíclica. Que seja uma revolução na família, no trabalho, em você, enfim, claro, sempre começa com você. Mas o que a gente precisa ir acostumando é de desapegar essas questões, que tudo que nos acontece é responsabilidade do karma, porque aí a gente está, novamente, a gente está colocando sempre a responsabilidade fora da gente, e não a gente assume essa responsabilidade. Porque eu falar, ah, é meu karma, é como se eu tivesse colocando isso para lá. Ah, é meu karma, tipo, tá, o que eu posso fazer? E, não, olha, isso é meu karma, o que eu vou fazer para alterar isso? Como eu vou fazer para que, ao invés disso, voltar a fazer de novo, como eu vou transformar para que isso nunca mais me aconteça? É aí sim você está entrando na ação do karma de transformar essas ações para que você possa conquistar a felicidade. Né? Ou então permanecer naquela felicidade plena que a gente chama. Então, e é muito delicado, né, Marcelo, quando a gente passa a procurar entender qual é a raiz desse karma. Quando a gente procura e fica, mas esse karma financeiro vem lá do meu avô, que não sei o quê, que meu tataravô fez isso, fez aquilo. Não importa. No nosso budismo de Nichiren Daishonin, que é esse que a gente segue através da Soka Gakkai, esse budismo ele nos coloca uma coisa que é, para mim, que faz muito sentido, e acredito que para o Marcelo também, porque a gente consegue observar que é uma oportunidade para nos mudar. Tá, não importa se está lá no seu tataravô, no avô, no bisavô. O importante é que agora está acontecendo com você e o que você vai fazer de agora para frente. Então, bora mudar isso daí na sua família? Bora enfrentar tudo? Porque tem hora... É uma postagem que eu até coloquei ontem, Marcelo, não sei se você conseguiu chegar a ler, mas eu estava dizendo que tem vezes que a gente está aqui para fazer a live que a gente fala assim, cara, não dá, eu não tenho estrutura emocional para fazer. Só que por que a gente acontece isso? Porque vem as dificuldades, os problemas, e você quer se entregar a isso. Você quer se entregar ao comodismo de deitar na cama e chorar e ficar desesperado por aquilo. Mas se você fizer isso, você está permitindo com que o seu karma ganhe em cima de você. O karma... O problema, não vou colocar como karma, a gente coloca como um problema. Se você se levanta e fala, não, é um compromisso que eu estou fazendo com os meus amigos e os amigos do meu amigo que está aqui, no caso hoje o Marcelo, é um compromisso que a gente firmou, eu preciso cumprir isso e o propósito não é sobre mim. Eu não estou aqui falando do meu cabelo, do meu olho, de nada, eu estou aqui falando sobre uma filosofia para vocês. Então, eu tenho que tirar o meu ego, que é essa questão de querer se juntar ao problema, e me entregar para essa situação de corpo e alma. Aí é o que eu estou usando, tá, Marcelo? Da minha postagem de ontem, que teve muita repercussão. Então, o que eu quero falar para vocês é nesse sentido, que aí você está numa onda de transformação do karma. Porque esse problema que você está enfrentando, que no caso eu também estou enfrentando, que nós estamos enfrentando em conjunto, porque o mundo inteiro está, esse karma que a gente está enfrentando juntos, eles está nos servindo para essa mudança. Então você entregar a ele, né, ficar depressivo, ficar chorando, pensar em dívida, pensar em qualquer outra coisa, isso não vai fazer a mudança do karma. Esse momento vai passar, as coisas vão continuar aí, porque você não mudou,
talvez ela vai dar uma distanciada, mas ela está aqui, ligada com você. Então a gente precisa ter a coragem de avançar e fazer essa mudança. Sim, a gente está vivendo um momento de karma coletivo. E Claro, pensando em karma coletivo, nós também somos responsáveis por isso que está acontecendo. E não no sentido de que nós somos culpados, porque se a gente vai para a sim, culpa, é como se a gente fez alguma coisa errada e fomos culpados por isso estar acontecendo. Não. O nosso modo de vida, ele já não dá mais conta para a gente aliar um diálogo, por exemplo, com a natureza. Então, esse karma que a gente está vivendo agora é uma oportunidade para a gente buscar uma forma de existência outra, né? Onde a gente possa dialogar melhor com o nosso ambiente. Isso vai estar relacionado com outro termo que é Eshofune, né? Que é a inseparabilidade do homem e do seu ambiente. Então, eu sou isso, parte do que está fora e o que está fora é parte do que está dentro. sim, Então, esse é um momento de reflexão para a gente transformar o nosso karma, isso. tudo que a gente está vivendo agora. E também a gente pode pensar em dois tipos de karma. A gente tem os karmas imutáveis e mutáveis. Imutáveis e mutáveis. Né? Eu vou dar um exemplo de um karma imutável que para mim fica claro na minha vida, para a gente poder clarear um pouco essa ideia. Eu perdi meus pais já, apesar de ser bem jovem, eu perdi meus pais muito cedo. Minha mãe faleceu em 2013 e meu pai faleceu em 2015. Foi bem perto. Se a gente for E pensar na ideia de carro, pode falar. foi cada um num ano, não é isso que você falou? Perfeito, Foi 1 ano e 8 meses de diferença. de diferença. Um faleceu 1 ano e 8 meses depois, o outro faleceu e foram por causas naturais. Aham, E aí, se a gente pegar essa ideia de karma, quando aconteceu, eu ainda não estava praticando budismo. Eu estava começando a conhecer o budismo. E aí veio aquela culpa, né? O que eu claro, fiz para merecer duas mortes tão próximas uma da outra e mortes que são irreparáveis, porque é pai e claro, mãe, sim, né? E, e com o budismo, porque eu me aproximei do budismo justamente por causa da morte deles, com o budismo eu comecei a compreender que esse karma ele já estava estabelecido. Eu perdi meus pais. Não é um karma que eu posso mudar. Não posso mudar esse karma. Eles não vão voltar, né? Não vão poder sim. ressuscitar para estar comigo. Ou nem Mas, se você tivesse ficado sabendo, sei lá, há um tempo antes, olha, seu karma é perder seu pai. Você não ia ter como evitar. Não é isso que você está falando? exatamente. Só que Uhum, eu, com o budismo, eu pude aprender e compreender que eu podia transformar os efeitos desse karma. Ou seja, perfeito. obviamente eu ia sofrer o efeito do karma de perder meus pais, eu ia sofrer, eu ia entrar, como eu tive depressão, né? Cada pessoa responde de uma forma, vai depender Claro, também da claro. identidade dessa pessoa. Então a Sim, minha sim. identidade, ela respondeu de uma maneira depressiva, mas o E budismo me super ajudou. explicável por isso. Exatamente. E o meu Super budismo, explicável, claro. o budismo ele me auxiliou a amenizar o karma. Como? Transformando essa relação. Com o budismo eu aprendi que meus pais faleceram, o corpo, a matéria faleceu, mas a relação ela prevalece. Que Porque lindo. tanto é que tem karmas que né, esse karma negativo que surgiu por meio da morte deles, que é o sofrimento, também existem uma série de karmas positivos que foram gerados por eles, e hoje eu ainda sofro, né, ainda tenho efeito deles, Claro. né, as coisas que eles me deixaram. Entender também que o budismo ele trabalha com uma existência tríplice, né? Que é o passado, presente e futuro. A gente está vivendo essas três existências simultaneamente. Então, as coisas que aconteceram no passado, elas me afetam hoje. Então, eu ainda estou vivendo o karma que meus pais realizaram no passado, por meio da criação, o carinho, o gesto, o afeto. Então, isso tudo permanece. Então, entender que a gente pode transformar até a forma como a gente encara o karma imutável é essencial. Claro que pela fé a gente pode transformar o karma imutável, né? Às vezes tem uma doença degenerativa, a pessoa, né, sei lá, tem um câncer. Muitos casos acontecem de pela fé a pessoa conseguir transformar esse karma. Mas o essencial é como que a gente lida com ele, Sim. como que a gente a partir desse karma que a gente não sabe muito bem como vai se resolver,
a gente transforma e ressignifica ele na nossa vida. E para mim, a experiência da morte dos meus pais foi a vivência disso que eu estou falando, desse karma imutável. E o karma mutável é onde a gente tem mais acesso. A gente consegue, talvez, como você falou, não adianta a gente ir lá nos avós, né? O importante, Sim. tudo bem, a gente pode identificar. Começou lá, esse karma. Mas e aí, o que eu posso fazer? Como eu faço para anular esse karma? Como eu faço para acabar com isso que traz sofrimento e que vai continuar talvez por gerações, se eu não paro aqui em mim? Então, isso é importante. A transformação ela sempre vai partir da gente, seja com karmas que aconteceram no passado, ou seja com karmas que podem acontecer. Vai sempre partir desse eixo que é o presente. Perfeito. Então, não tem como a gente se prender ao passado e nem projetar demais para o futuro aquilo que vai acontecer. O negócio é agora. Como é que eu transformo isso agora? Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Você falando isso, colocando essa história dos seus pais, assim, primeiramente quero te agradecer por isso, porque expor uma vida, né, de uma dor muito grande, que com certeza é claro que você está, né, ressignificando, mudando isso, aprendendo com isso tudo, mas ainda machuca, ainda dói, né? Alguns momentos da vida isso acontece. Mas o mais importante, né, Marcelo, quando a gente pensa assim, que não é tadinho e nem coitado do Marcelo. Que bom não que ele está passando, mas que bom que ele está tendo essa oportunidade de estar vivenciando essa experiência de vida, né? Que todos nós vamos passar um dia, né? Talvez sim, talvez não, mas normalmente numa ordem cronológica da vida, os pais vão primeiro do que a gente. Mas é lá na frente, quando, né, talvez você já está com seus filhos, ou então até com o neto, e aí a gente perde nossos pais, mas ele perdeu muito cedo, então como é que deve ser viver assim, né? Então a gente precisa ressignificar, mas entender que é humano sentir, é humano ficar triste, é humano a gente chegar um momento que a gente precisa parar e chorar e só que chega um momento de que tá bom, você já desabafou, você já falou, vamos sair daí agora? Vamos dar uma continuidade? Vamos ressignificar essa situação? Vamos transformar esse karma? Como é que você vai fazer isso? Aí já é uma responsabilidade, já é uma coisa que só o Marcelo consegue. E a gente pensar, tadinho, coitado, nossa, que dó, isso é a gente desvalorizar a pessoa do Marcelo. Porque aí eu estou falando que ele não tem capacidade de estar passando por isso. Quando a gente coloca o sentimento de dó por alguém, é o seguinte, a gente está menosprezando, isso não sou eu que falo, tá, gente? Eu já li isso na psicologia, que a gente está menosprezando a oportunidade. A gente está menosprezando que o outro não tem condição de fazer uma ação. Isso que eu. Né? Então, ele tem total responsabilidade de estar hoje aqui super bem, bonitão aí falando com a gente, né? E é justamente o que o budismo prega, é a gente poder reconhecer a capacidade do outro. Sim. E aí, com a linguagem budista, a gente falaria que a gente está reconhecendo o estado de Buda do Exato. outro, que é a capacidade de iluminação que aquele outro tem. Se a gente não reconhece o estado de Buda, a gente está justamente indo contra tudo aquilo que o budismo pode oferecer. Também tem um outro lado, que não é da pena, que é um pouco, acho que do lado vingativo do ser humano, que é pensar assim, mas essa pessoa vai sofrer o karma dela, ela tem que sofrer o karma. Ah, boa! Tem uma história budista, que é do Sakyamuni, que é de um rei que se chama Rei Ajase. Ele era de um reino, né, que se chamava Magadha, e ele vai se juntar ao Devadatta. O Devadatta, ele tinha uma rixa com o Sakyamuni, que era o primo dele, porque ele tinha inveja do primo, né? Imagina, um cara que estava ali sendo super reconhecido pelos feitos que ele, né? Mas claro, o Sakyamuni estava vivendo uma série de restrições, dificuldades, né? Mas ele estava sendo reconhecido pela iluminação que ele estava ali adquirindo. E aí esse príncipe, ele se alia ao Devadatta, que quer matar o Sakyamuni. O que acontece? Esse príncipe também ele deseja tomar o posto do pai. Então, né, a gente também atrai quem está na nossa frequência, né? Ele atraiu o Devadatta porque ele também está na frequência dele. E aí,
Ai, espera aí que caiu aqui. E aí, e aí ele prende o pai dele e o pai dele morre de fome. E ele assume O ele poder. assume o reinado do pai. Inclusive ele tenta matar a mãe, mas não consegue. E aí a sociedade ela passa por uma série de catástrofes, que aí o budismo vai explicar com outros conceitos mais profundos, essa ligação entre catástrofe e a ideia de um poder autoritário, maldoso, né? Mas aí é um assunto bem abrangente. E aí, no finalzinho da vida dele, ele se arrepende e chama o Sakyamuni para conversar. E o Sakyamuni expõe os ensinamentos budistas para ele. E ele está muito doente, e nesse momento ele se arrepende e ele transforma a vida dele, apesar de todo o mal que ele cometeu. E no Olha isso. final, inclusive, ele pede que os escribas, né, uma espécie de líderes espirituais lá do reino dele, escrevam os sutras, registrem os sutras alguns sutras do Sakyamuni. E aí eu fiquei pensando, quando eu li esse texto, sobre essa ideia, porque a gente pensa também numa ideia de justiça que está muito ligada a esse nosso ego. Né? Como que a gente reconhece, por exemplo, um estado de Buda no outro, de iluminação, mesmo que essa pessoa seja cruel, e acredite que ela pode transformar também até o karma que possa vir dessa relação dela com a vida. E isso é difícil para mim também, não estou dizendo que eu sou santo. Claro, claro, com certeza. A maior dificuldade é quando você foi prejudicado por alguém e você senta para meditar, para fazer o Daimoku, que é o que a gente realiza diariamente, e a gente começa a orar pela felicidade dessa pessoa. Ah, e aí, como é que a gente faz? E eu comecei a entender sobre isso, Marcelo. Vou falar a minha viagem louca, tá? Isso não tem, não vi em livros ainda. Mas se tiver, que bom que eu estou em conexão. Mas quando você passa ali e começa a orar por essa pessoa que está ruim, que te fez mal, e você começa a orar pela felicidade dela, o ressentimento, ele tá com quem? Ele tá comigo. Então, a partir do momento que eu sento ali e começo a orar pela felicidade, pelo amor, pela dessa outra pessoa que me fez mal, além da gente estar enviando para essa pessoa energia positiva e tudo, claro que ela vai ter, porque tudo é causa e efeito e tudo, porém, você está tirando de dentro de você esse ressentimento. E aí você está conseguindo viver melhor, porque aquele ressentimento fica ali no seu coraçãozinho. Só que quando você começa a orar pela felicidade dessa pessoa, você está dissolvendo esse mal que você está emanando, que está dentro de você, não sai aí. Ah, e quando você fala, né? Eu já até fiz uma frase falando de um vídeo, tô com raiva. A raiva tá com você. Eu tô com raiva do Marcelo. Mas o Marcelo tá lá, tá vivendo a vida dele, tá fazendo as coisas dele, mas a raiva tá comigo, tá prejudicando a mim. Então, se eu sento ali, faço a minha meditação, faço meu Daimoku, como a gente fala, e começo a recitar Daimoku para essa pessoa, pela felicidade do Marcelo, que é esse exemplo que eu estou falando, é, esse ressentimento de eu estar com raiva dele vai sair de mim. E claro que eu vou estar emanando essa mesma felicidade, esse mesmo amor que eu estou emanando para ele, vai chegar até ele. Então é um exercício para ambos, é tanto para mim, que estou com esse ressentimento, tanto também para o Marcelo, que está lá recebendo isso. E isso, para mim, eu acho que é o maior ato de ser humano da vida, porque uma pessoa que faz mal, né? Como aquele Buda jamais desprezar, né? Que ele dava toda a cara dele para ser espancado, batido, que todo mundo humilhava ele em praça pública e tudo. Então, ele dava essa oportunidade para as pessoas que falam, cara, as pessoas precisam dessa oportunidade para melhorar, então pode bater. Então é uma É, coisa meio loucura. é claro que a gente está num processo de revolução, né? Sim, Revolução humana. E aí também não dá para pensar que a gente vai viver num mundo de poliana. claro, A gente vai claro. sentir raiva, a gente vai sentir ódio. O budismo ele não busca criar uma ideia moral sobre esses sentimentos. Não é errado sentir ódio, não é errado sentir raiva. Agora, o que esses sentimentos eles vão causar em você, geralmente, provavelmente, são coisas negativas. Então, em que medida a gente pode acolher esse sentimento e, no momento da oração e da meditação, pensar sobre ele e transformar. Isso.
E aí essa transformação ser um canal de mudança de ação com o outro. Porque às vezes não dá para. É difícil orar pela felicidade do outro quando o outro pisa no seu pé. Claro. Mas como que eu posso me transformar em uma pessoa melhor a partir dessa ação do outro? O que eu posso Sim. amenizar nessa relação que se estabeleceu, seja ela negativa, a partir das minhas ações? Necessariamente você não precisa conviver com aquela pessoa ou amar aquela pessoa. Claro. Mas você pode amenizar os karmas que vão sendo realizados continuamente a partir dessa relação. Perfeito. Então o desafio também Perfeito. está aí. Né? Sim. Porque senão a gente pode também cair no negacionismo, né? De um lugar de tipo Claro. que é feio sentir isso, que é estranho. Não é. Isso. É humano, né? É humano. Mas eu posso transformar Perfeito. a partir de mim. O outro eu não tem acesso. Exato. Tem pessoas que dão um pisão no pé, como você disse, mas tem gente que dá uma voadora no rosto. E como que a gente vai orar pela felicidade da voadora? Porque o pisão no pé, a gente, tá bom, vou orar pela felicidade dela. Mas e a voadora no rosto? Como é que você faz? Né? E principalmente se essa voadora vem de alguém que você nunca esperaria. Um familiar muito de perto, muito perto. Então a gente precisa estar disponível a essa conexão com o macrocosmo, que é esse que a gente fala, porque quando isso acontecer, não nos vai afetar tanto se eu estivesse fraco, no caso. É porque você vai estar, como eu já disse aqui em outras lives, aqueles filtros que a gente tem, Marcelo, por exemplo, aquela questão dos estados de vida, né? Quando você está meditando, que você está olhando para dentro, você vai tirando os filtros e você começa a enxergar a vida nua e crua. O exato que acontece, né? Com o estado de Buda, com a nona consciência. Então, quando a gente está nessa disponibilidade, nessa onda, você consegue enxergar a vida muito mais clara, muito menos o seu achismo, né? O seu não, Marcelo, mas o nosso achismo. Então, quando você começa a observar a vida sem o seu achismo, é porque você está disponível, você está querendo entender o lado do outro, você está olhando para o outro. E essa magia, na verdade, ela nos traz um benefício da gente estar bem. Porque o que eu tinha que ficar um ano depressivo, ou triste, ou chorando, talvez eu vou ficar um mês somente. Não estou querendo colocar quantidade de tempo, só para vocês terem noção do que eu estou querendo dizer, né? E buscar o estado de Buda é isso que você está falando. É uma espécie de lucidez que a gente ganha ao olhar para a vida. É como se a gente estivesse limpando o vidro embaçado. Né? O Nichiren Daishonin ele utiliza a metáfora do espelho, né? Que a gente vai polindo e a gente consegue olhar mais para o nosso reflexo e a gente consegue identificar a realidade talvez mais próxima do que ela é. Perfeito. E é um desafio, porque Claro. a gente vive com uma série de filtros. A própria rede social já é um filtro que a gente vai colocando na gente de editar a nossa vida, a nossa aparência. E a oração do budista, ela está justamente no caminho de tentar reconhecer no outro que te fez mal o verdadeiro aspecto dele. É como se você pudesse olhar para além daquela barreira, para além dos filtros que ela carrega nela, nas camadas que ela carrega, porque no fundo, essa maldade que ela está fazendo, ela vem carregada de outras camadas que na coisa mais exterior a gente não consegue enxergar. Então não é também concordar com essa pessoa e ter pena dela ou dizer, nossa, o que ela fez foi... Não, é lucidamente olhar para a pessoa e falar assim, olha, ela agiu assim porque ela, sei lá, viveu uma coisa ruim, e agora ela age dessa forma, e aí eu posso agir, não quero ficar próximo. Ou posso ir lá ajudar ela. Mas é justamente a gente conseguir ver, observar o verdadeiro aspecto das coisas. Sim, tem uma história muito importante, voltando um pouquinho ao que você disse, que é a questão do Devadatta, né? Na época lá do Sakyamuni, e inclusive da história desse príncipe que está junto com o Devadatta. Lá na época de Sakyamuni, Devadatta, que era o primo, como o Marcelo já disse, ele queria sacanear, gente, desculpa, ele queria prejudicar, desculpa a palavra, mas ele queria prejudicar o Sakyamuni de qualquer forma. E aí ele começava, armava, fazia tudo, de
de tudo quanto é jeito. E quando o Sakyamuni viu, quando ele se iluminou e ele escreveu o Sutra do Lótus, ele tem um capítulo do Sutra do Lótus que chama capítulo Devadatta. E aí ele fala assim que o objetivo desse capítulo é falar que a iluminação do Devadatta, que ele não sossegou enquanto ele mostrou que as 3 classes que naquela época não iriam iluminar, que as mulheres, que conseguiu, né, a iluminação naquela época, os homens maus e os inteligentes. Então, quando o homem mau, que foi o último, que é o Devadatta, a se iluminar, aí Sakyamuni provou, através do Sutra do Lótus, que todo mundo pode sim encontrar a sua iluminação, que é o que o Marcelo está dizendo. E com relação também ao espelho, como você disse, né, quando a gente olha muito as pessoas, a gente também tem que prestar atenção muito da gente. E hoje, se perceber, quando hoje eu estava vendo uma postagem do Rodrigo Serpan, que eu acho que ele está aqui online com a gente, ele diz assim que, não ele, né, ele reposta uma reportagem, um artigo, na verdade, falando sobre familiares. Os familiares que tem pessoas que nos sugam e que a gente não percebe isso. Que são pessoas que assim, nos prejudicam e tudo, e que não faz mal a gente cortar essas relações. Então, é muito importante também para talvez a transformação de um karma seja esse rompimento de uma relação. Porque não é que, como o Marcelo disse, não é porque é um amigo. São pessoas, e essas pessoas também têm o seu jeito, também têm as suas características, e que não é à toa que você é filho, é irmão, é tio de quem você é. Então, existe uma relação aí, e quando você percebe isso e coloca essa relação em xeque porque está te fazendo mal, você sente que isso está te consumindo, cara, é a melhor coisa que tem para que você possa se libertar. Mas você precisa também perceber se isso não é um meio de você também mudar. Por isso que é bom a gente nos observar, porque talvez isso está tão ligado a você, a mim no caso, né, um exemplo que eu estou usando, está tão ligado a mim que eu preciso romper isso dentro de mim e não estar fora. Talvez eu que... compreender que a gente está em rede, né? Exato, a nossa relação é em rede. Então, não dá para a gente ter um olhar unilateral para a ideia de karma, como Sim. se existisse uma linha lógica só da nossa vida. O karma do outro me afeta, o meu karma afeta o outro. Então, é muito complexo pensar em karma, porque não diz respeito só a mim, diz respeito àqueles que me cercam. Inclusive, Perfeito. as pessoas que nos cercam, elas também são impeditivos, como você está falando, da gente transformar o nosso karma Sim. em alguns momentos. Como Sim. também o nosso estado emocional, como a forma como a gente está construindo a nossa identidade por meio de tendências básicas da nossa vida. Tudo isso vai fazer com que, em alguns momentos, isso impeça a gente de transformar o nosso karma. Então, fugir um pouco dessa ideia simplista de karma, onde a coisa só é uma lógica causal pura e que olho por olho, dente por dente. A pessoa matou, vai ser assassinada. Não, é mais complexo. É complexo porque envolve uma rede de relações enorme. Sim. E que, como a gente aprende no budismo, né, Marcelo, que não faz sentido e não faz... não vai te ajudar em nada procurar saber qual é a raiz desse karma. Se você identificou que isso é uma situação que você vive ciclicamente, por exemplo, a questão financeira que muitas das pessoas passam. A gente que passa por isso, que você vê que seu pai passou, sua família passou, você está passando e todo mundo está passando, qual vai ser a sua ação diante disso? Olhar para trás e ficar querendo saber de quem é, ou você vai falar, tá, a partir de agora então eu vou colocar a minha vida, eu vou estudar mais, eu vou criar uma startup, enfim, aí você está disponível para fazer a diferença. Sim, tem coisas que, por exemplo, que eu podia até olhar em relação à origem do karma. Por exemplo, a morte dos meus pais. Eles faleceram. Eles faleceram por questões biológicas. E Sim. aí, pensando numa ideia de karma, né, o karma ele também pode estar ligado à doença. Então, eu tenho características biológicas, kármicas,
que fazem com que eu tenha tendência a determinadas doenças, seja ela de Sim. coração, seja ela diabetes. Então, olhar para aquele karma que se estabeleceu no passado, da morte, por meio de um outro karma, que é a doença que eles tinham, me faz pensar o seguinte: eu preciso me cuidar. Eu preciso ter uma vida saudável para que eu tenha mais sobrevida. Perfeito. E isso me ajuda a transformar também esse karma, né? Perfeito. É buscar ter um olhar um pouco mais lúcido, que aí eu acho que no budismo, a gente vai buscar isso por meio da oração, e às vezes racional. É claro que eu não acredito muito que a racionalidade esteja completamente distante do emocional. Eu acho que a gente Claro. é um todo que está ali o tempo todo se expressando por meio desses canais da emoção, da razão. Depende muito quando a pessoa também não está muito ligada a isso, né? Porque de repente eu estou tão no automático que as coisas não andam juntas, mas talvez eu estou tão no automático que a minha questão inconsciente está mais liberada ali do que o meu consciente, porque eu estou fazendo as coisas que você não estou nem percebendo que eu estou fazendo, né? Exatamente, exatamente. Então isso me dá a oportunidade, por exemplo, de transformar esse karma, que é um karma. Minha família tem esse karma da doença, por exemplo, cardíaca. Então, né, é entender. E aí perde um pouco esse lugar de culpa. Imagina se eu tivesse que buscar mais por que meus pais morreram, o que eles fizeram no passado. Será que eu agi de tal forma para que eles tivessem esse falecimento? Sabe, não ia me ajudar em nada, pelo contrário, ia me emburacar muito mais. Muito mais Sim. no sofrimento. Pois E é é. exatamente o que você está falando. É essa perca de tempo de você procurar saber por quê. Acho que a pior pergunta que a gente pode fazer diante de uma situação kármica ou situação que a gente estiver passando é o porquê. Se você mudar o porquê para quê, você vai entender que o karma é ação, que é o que o Marcelo iniciou a live dizendo, que, né, o significado de karma é igual à ação. Então, você decidir que a partir de hoje você possa olhar para uma questão cíclica da sua vida e que você tem uma responsabilidade, e você também tem a opção de continuar agindo assim ou você querer mudar isso. Quer saber como mudar? Você tem vários caminhos para isso. Através da fé é um dos caminhos belíssimos que você pode fazer toda uma diferença na sua vida. Você vai ter força, é difícil sim, mas a gente consegue transformar. Mas o mais importante é a gente entender esses caminhos que a gente tem de opções. Você tem como escolher transformar ou você tem opções também de ficar na sua, jogando videogame o dia inteiro. E tudo bem, é a sua opção. Mas, lá na frente, quando chegar lá, que tiver todo mundo avançado e você lá jogando videogame com os cabelos tudo branco, aí não pode reclamar, né? Porque aí é uma situação que é da vida. Então, é, é, é perceber essas situações da vida e não colocar a responsabilidade que é um karma. Marcelo, muito delicado, assim, né? Tem algumas versões falando de karma que diz aquela coisa assim, né? A pessoa tem isso porque é um karma, ela está pagando por aquilo. Né? O que você acha sobre isso? Eu acho que vai entrar naquilo que a gente falou sobre a culpa. E aí, eu até ouvi uma budista ontem falando que eu achei legal. Ela falou a ideia de culpa é de outro guichê. Então, o budismo ele não vai lidar muito com essa ideia de culpa. Eu gostei A gente dessa. vai lidar com a ideia de responsabilidade. Sim, Então, sim. se a gente coloca como se estivesse pagando, a gente não está se autorresponsabilizando por aquilo. A gente pode olhar e falar, Sim, nossa, eu fiz aquilo, caramba, que chato. Posso mudar sim, agora. perfeito. Mas se você carrega por esse canal, eu acho que se torna improdutivo o olhar para o karma. Sim, E eu vejo isso às vezes se repetir muito, né? As sim, pessoas falam, mas isso é karma. Ah, karma fez, pagou. Fez, vai acontecer. é, é, Mas e é. aí? E tem também aquela questão dos karmas que são, por exemplo, a pessoa veio pobre, vai ficar pobre. A pessoa veio depressiva, vai ficar depressiva. É o que o Marcelo está dizendo. A gente tem sim como transformar os karmas. É claro que algumas coisas não tem como ser alteradas, como o Marcelo mesmo disse, que são os karmas imutáveis.
que a gente precisa perceber eles também, né? E saber convivê-los. Ou então talvez que você nem fique sabendo, né? Que acontece de uma hora para outra, como aconteceu com o Marcelo. Mas os karmas mutáveis, que é, né, por exemplo, uma doença, um defeito físico, por exemplo, não tem como você mudar. Mas você pode saber viver com essa transformação. Saber viver com essa transformação física sua. E quando você está com o seu karma mutável, a gente tem que saber perceber que tem sim como mudar. E não colocar isso como algo fixo, sabe? Tem algumas filosofias que dizem que esse karma, sabe, que as pessoas vêm dessa forma, que não tem jeito, é assim mesmo. Não, tem como se mudar, basta você querer. A grande renovação que o Nichiren Daishonin ele vai propor na sociedade da época dele, né, lá no século XIII, é justamente uma transformação no pensamento de que as coisas elas estão ali dadas. Ele vai falar, a iluminação não é para você buscar numa outra existência, é agora. Então, tá que ele tem um texto que fala, né, sobre alcançar a existência, o estado de Buda nessa existência. É uma grande transformação porque isso também pode dar uma sensação de conformismo. Ou seja, não tem como mudar, então vou levando a vida. E a ideia de compreender e aceitar o karma não é igual a conformismo. Pelo contrário, sim, é entender, aceitar e transformar. Perfeito. Perfeito. É exatamente isso. Gente, Marcelo, eu já falei, eu preciso ligar para o Instagram, pedir ele pelo menos 30 minutos a mais nas nossas lives, porque vai ficando bom, vai chegando o momento que a gente fala, e aí, como é que a gente vai fazer? Vai acabar? Como assim, né? Gente, falta 5 minutos para a gente terminar. Eu gostaria de pedir a vocês para fazer perguntas ao Marcelo sobre essa questão do karma, ou se vocês quiserem também perguntar a mim, sem problema, mas podem enviar aqui embaixo aqui, que já estamos aqui disponíveis para estar respondendo a vocês qualquer dúvida que vocês têm sobre o karma. Meus amigos, podem seguir o Marcelo também. Se vocês quiserem fazer perguntas a ele, direcionado pelo direct, vai lá, entra lá, faz a perguntinha lá, porque talvez seja importante o privado, né? Mas se também quiserem perguntar a mim, fiquem à vontade. E eu estou aqui na espera para a gente estar junto e... Érica, a primeira pergunta. Quando você vai voltar, Marcelo? Só contar. Tá vendo, Érica? Já criou o compromisso, hein? O Serpan tá perguntando, o Rodrigo, queria saber de onde originou o estudo do karma. Então, a gente acho que até comentou mais ou menos, né? Essa ideia de karma, ela nasce no brahmanismo, que é uma ideia filosófica, uma linha filosófica, uma religião da Índia. E ela vai migrar também para o budismo. Existe essa influência forte do brahmanismo e o budismo, né? Então, consta, né, em alguns registros que a ideia de karma vem de 200 a 300 anos antes do budismo. Mas saber exatamente é difícil, né? Porque claro, também se existia uma tradição oral muito forte nessas primeiras sim, religiões. Tanto é que os escritos do Sakyamuni, eles foram registrados pelos seus discípulos, pós-morte dele. Não foi nenhum sim, registro do pessoal, momento né? em que ele estava falando pessoal. Pelo contrário, era registro desses discípulos que se engajaram de levar os ensinamentos dele à frente. Então tem essa característica oral, que ao mesmo tempo eu acho linda, porque cria um enlace muito forte entre as gerações, ao mesmo tempo é difícil a gente saber sem o registro, né, de uma Perfeito. documental. Perfeito. Ó, tem uma pessoa aqui que já tá puxando seu saco, que é a Mon. E ela falou, Marcelo, querido, muito obrigado pela tanta clareza nas suas palavras. E foi maravilhoso mesmo, né? Tem também aqui a Grace falando, me motivou a agir, vou transformar os meus karmas. Parabéns, muito importante isso, essa decisão. A Marcela também falou,
Amei muito, esclarecedor. Sou fã do Celo. Gente, É você irmã, tá com né? Tem que fã. ser fã. Ah! Não, tem irmãs que não são fãs. Então, amigo, não é uma obrigação. Agradeça por essa irmã que você Eu tem. fiz muito karma positivo com ela. Com certeza, tá dando pra ver. Parabéns. Érica Pompeu tá te agradecendo. Marcelo, meu querido, só tem que te agradecer por você ter Eu que disponibilizado seu agradeço. tempo mais uma vez, por você ter estudado, por você ter tido todo esse carinho por essas pessoas que estão aqui conosco, né? Então, cara, muito importante esse momento que nós estamos vivendo. E é aquilo, quem tiver fazendo uma diferença vai conseguir lá na frente, porque está superando o seu eu, né? E vai lá na frente conseguir conquistar a maior das vitórias, principalmente nessa lama, né? Porque como de Sutra do Lótus, por que a gente chama de flor do lótus? Porque a flor de lótus ela nasce meio a lama, e essa lama que a gente está tendo, quem florescer, cara, vai ter melhor proveito lá na frente. Então, querido, muito obrigado por você estar aqui com a gente, viu? Obrigado a você. Fiquei muito feliz de Ah, participar da live e estamos aí. é a sua primeira live? Eu participei de algumas outras, mas assim, Ah, então você já. tô pegando o jeito do negócio. Ah, que ótimo, que ótimo. E, gente, deixa eu lembrar que amanhã eu vou estar aqui também com um cara maravilhoso, que é o Graci, e a gente vai estar falando sobre um tema muito incrível. Espero vocês aqui conosco. Eu vou estar aqui todos os dias, às 18 horas, enquanto eu conseguir estar aqui com vocês, para a gente estar aquecendo esse nosso coração, falando um pouco dessa filosofia do budismo, com o único intuito da gente estar junto com álcool em gel, para a gente estar nos abraçando e fazendo uma grande onda de positividade nesse planeta que acho que vai ser a solução aí pra gente, né, Marcelo? Com certeza. Vamos começar a produzir os karmas agora. Exatamente, Agir em relação a esses karmas que estão acontecendo. verdade. Pessoal, meus queridos amigos, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Que bom que está fazendo a diferença para vocês. Marcelo, é incrível porque as pessoas vêm falando comigo, vêm no direct, nas postagens, nos comentários, vêm dizendo que está fazendo a diferença. E isso, assim, eu só me sinto mais feliz, né? Se isso tem como medir de mais ou menos, mas isso está me deixando mais satisfeito porque esse objetivo está tendo um significado. Então, gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. Espalhem para as pessoas, porque quanto mais pessoas estiverem nessa conexão, a gente vai conseguir fazer um planeta melhor. Olha que incrível. Então, podem vir. Muito obrigado. Marcelão, muito obrigado. E espero você aqui amanhã para nos assistir, viu? Pode deixar. Tal, tá, vai tal. Um beijo, gente. Um Um beijo, abraço. Marcelo. Muito obrigado, querido. Tchau, tchau. Obrigado, viu?